gente vai dizer que um número é um múltiplo comum de outros dois. Nesta aula, vamos provar o resultado que relaciona o MDC, máximo divisor comum, em alguns livros o maior divisor comum, né, de dois inteiros, com o mínimo múltiplo comum deles. Tá? Não defini o que é isso, mas a gente já sabe o que é. Tá? Eu vou definir só para constar em ata. Então diremos que o número inteiro é múltiplo comum. Essa é a definição. Múltiplo comum de dois números inteiros dados, se ele é simultaneamente múltiplo de ambos os números. Só um detalhe aqui. Vocês não acham estranho essa definição? Não é meio que óbvia? Por que tem ela, né? Vocês já pararam para pensar isso na matemática? Por que é uma definição que ela, por si só, já teria, né, o seu sentido, né? Múltiplo comum, né? De dois números, né? Que é simultaneamente dos dois, né? Múltiplo dos dois, né? Mas esse fato óbvio não significa que está bem posto na matemática, viu? Porque eu poderia definir assim, ó, é múltiplo comum de dois números quando, por exemplo, ele é múltiplo dos dois números e múltiplo de 5. Poderia ser, entendeu? O comum aqui não necessariamente tem o significado de simultâneo, né, como na língua portuguesa. Eu poderia definir múltiplo bonito. Diremos que um número inteiro é múltiplo bonito de dois números inteiros, dado se ele é simultaneamente múltiplo de ambos os números. Né? Poderia ser. Então, o comum aqui, apesar de ter um significado na língua portuguesa, que é comum dos dois, e aqui ser óbvio, né, a gente precisa dizer na matemática que, de fato, o que se espera é o que está acontecendo. No livro do Elon tem um livro de análise, você vai ver lá que ele define, diremos que o conjunto é infinito quando não for finito. E todos os alunos me perguntam, mas não é óbvio, para que escrever essa frase? Não, a frase faz todo sentido, né? Eu poderia dizer infinito quando, por exemplo, tem medida infinita, e não necessariamente o conjunto é infinito, sabe? Aí vai depender da medida que você está usando, vai depender de um monte de coisa, né? Poderia ser infinito se você tivesse infinitos números racionais. Se tiver zero número racional, não é infinito, né? A minha definição é essa, eu coloquei assim. Um conjunto é infinito se dentro dele, se ele contiver infinitos números racionais. Então, assim, essas definições óbvias, elas precisam ser colocadas de forma bem clara. Né? A definição é óbvia, tipo isso. É o que está escrito aí na tela para vocês. A definição é o que se espera de fato. Mas não precisaria ser assim. Bom, aí eu defini o que é múltiplo comum. Tá? A gente vai estudar, na verdade, propriedades do mínimo múltiplo comum. Uma propriedade, na verdade, é a única que relaciona com o MDC. E aqui cabem algumas perguntas. Por exemplo, né? Primeiro, o que seria o mínimo múltiplo comum? Também é uma definição óbvia. Eu vou colocar como duas propriedades matemáticas, tá? Que em vários contextos se tornam mais úteis para você demonstrar algumas questões, alguns resultados. São mais interessantes, né, do que o fato de ser o menor dos múltiplos comuns. Então, eu coloco duas propriedades e defino. E a outra pergunta é se de fato existe, como a gente se perguntou sobre o MDC de dois números. Okay? Primeiro, existem múltiplos comuns de dados dois inteiros quaisquer? Sempre existem, tá? Por exemplo, se dados A e B pertencentes aos inteiros, né, temos que, está no livro isso, tá? A vezes B e zero são sempre múltiplos comuns de A e B, são sempre.
múltiplos comuns. É a primeira observação, né? Ou seja, múltiplos comuns existem de A e B. Tá? Zero é um múltiplo. Lembra, pessoal, que múltiplo no nosso contexto, né? O que é múltiplo para a gente? O que quer dizer, por exemplo, que, por exemplo, pessoal, R é múltiplo de S. O que significa isso, né? C somente C. A gente definiu isso lá atrás, né? S divide R. Ou seja, né, o R que está sendo dividido, ele é um S vezes T. Tá? Isso é ser múltiplo. Tem a definição de múltiplo, já tem a definição. É da linguagem de dividir, né? Que o S divide R. E S divide R tem outra definição, que é R é S vezes alguém, número inteiro. Tá? Isso é ser múltiplo. Então, múltiplo comum é que é múltiplo simultaneamente. Né? Então, aqui, se você colocar pense, né? Por que zero é múltiplo de A? Porque zero, ele é, na verdade, um inteiro vezes A, né? Que é o próprio zero. Que é também um inteiro vezes B, que é o próprio zero. Tá? Então, zero é múltiplo de A e de B, ao mesmo tempo. E, claro que A vezes B é um múltiplo de A, porque, na verdade, é um inteiro B vezes A. E também é um múltiplo de B. Por quê? Porque é um inteiro vezes B. Okay? Esse cara aqui está no papel do T, que é o A, e aqui, esse cara aqui está no papel do T, que é o B. Ok, então, múltiplos comuns existem. Eu vou definir agora o que significa ser o menor dos múltiplos comuns, o mínimo múltiplo comum de dois inteiros. Né? Então, se, é melhor botar como, diremos também, que um inteiro m maior ou igual que zero, que é um inteiro m maior ou igual que zero, é o mínimo múltiplo comum. E aqui está a definição, tá? Mínimo múltiplo comum. Também colocado em MMC dos inteiros A e B. Se possuir as seguintes propriedades. Se possuir as seguintes propriedades. Vamos lá, pessoal. Primeira propriedade. M é um múltiplo comum de A e B, claro. Apesar de ser o menor, ele é um deles, né? M é um múltiplo comum de A e B. A segunda propriedade, que ele é o menor dos múltiplos. Só que a gente vai escrever isso matematicamente. Né? Se você tiver, se C é um múltiplo comum de A e B, então algo acontece, né? O menor que você está falando divide esse aí que você pegou. Okay? Difere do MDC, né? O máximo divisor comum, né? O MDC era o contrário aqui, né? O C divide o maior, né, dos divisores. Tá? Se C é um divisor comum, então C divide o maior dos divisores. Aqui, esse C é um múltiplo comum, então o menor múltiplo divide o maior. Notem que eu não estou dizendo que o mínimo sempre existe, pelo menos não falei nada até então. E só definir, ou definir, não sei se existe ainda, ele passa agora para uma preocupação que houve lá atrás no MDC também. Se existe um mínimo múltiplo comum, será que ele é único? Será que dois números inteiros podem ter dois MMCs, né, distintos? A resposta é não. E aí é a observação, né? A unicidade que nasce unicidade do MMC. A unicidade vem, né? Vem das duas propriedades da definição, tá? Óbvio. Então, se você tiver se M e M' são dois MMCs de A e B, então, ora, se são MMC, pessoal, MMCs, né, de dois números inteiros, primeiro item diz que eles são pelo menos múltiplo comum de A e B. Então, pelo item I, pelo item I, MM', M e M' são ambos múltiplos de A e B.
simultaneamente. Né? O M é múltiplo de A e B e o M' é múltiplo de A e B. Agora, pelo item 2i, agora por 2i acima, né? Esse aqui é MMC, o M'. Só que o M, que eu acabei de escrever aqui, é um múltiplo de A e B. Só que o item 2i fala, todo múltiplo, o menor dele, o MMC, divide esse múltiplo. Então, por 2i, conclui-se que o M, que é um múltiplo, né? Que é um MMC, divide todos os outros múltiplos, inclusive o M'. Só que o M' tem a mesma propriedade, né? O M', que é que é o MMC, por hipótese, ele divide todos os outros múltiplos, inclusive o M. E a gente viu esse resultado, né? Se tem essa característica aqui, essas propriedades, né? O M' possui essas propriedades de divisão, e além disso são maiores ou iguais que zero, a gente já ganha que como M e M' são maiores ou iguais que zero, porque são MMCs, né? Tem-se que por essa daqui, o M é menor ou igual que M', e por essa daqui, o M' é menor ou igual que M. Assim, a gente provou isso em sala, né? Assim, pela tricotomia, eles só podem ser iguais. Então, se existe, eles são únicos, né? Na verdade, até se não existe, né? Porque se não existe, não tem como ter dois, tá? Unicidade não tem a ver com existência. Unicidade é não tem dois. Veja que a gente botou. Se forem dois, são iguais, tá? Você não pega dois distintos, não tem dois distintos. Tudo bem? Essa é a unicidade, que prova de forma fácil aí. Agora, outra observação, por que aparece a palavra mínimo, né? Novamente, por questões óbvias, tá? A palavra mínimo aparece porque, de fato, ele é o menor. O livro faz essa observação, fazer também. A palavra mínimo aparece na definição, tá? Aparece na definição, uma vez que se C for um múltiplo comum, de A e B, com C vamos pegar um maior ou igual que zero, né? Então, o M, que é o mínimo múltiplo comum por 2, vou até botar aqui, ó, por 2i, M divide C, que implica M é menor ou igual que C. A gente viu isso. Tá? Então a palavra mínimo aparece na definição porque ele é o menor de todos os múltiplos. Tá? O menor de todos os múltiplos. E eu vou fazer uma definição. Já que o conceito que eu acabei de definir ele é único, eu posso dar uma simbologia para ele. A gente já conversou sobre isso na matemática. Né? Então a gente vai escrever o mínimo múltiplo comum de dois números, denotaremos caso exista, né? Ou, né? Vou botar assim, que aparece em alguns livros também. O livro aqui não faz, mas eu acho que vale a pena fazer. O mínimo múltiplo comum de A e B, caso exista. Bom, aí ele fala a propriedade básica, né, de mudança de sinal internamente, né? Não vou botar muitos detalhes, mas note que AB, o MMC entre A e B, o mínimo múltiplo comum entre A e B, é igualzinho entre menos A e B, que é igualzinho entre A e menos B, que é igual a menos AB, menos A menos B. Então, quando a gente for demonstrar um resultado que envolve MMC, né, de dois inteiros, a gente pode considerar os dois positivos já, maiores ou iguais que zero, pelo menos. Por quê? Porque se não for, quando aparecer esse símbolo aqui, eu posso vir e trocar o sinal do A à vontade, porque eles vão ser iguais, tá vendo? Então, sem perda de generalidade, a gente pode assumir o A e B sempre positivos, maiores ou iguais que zero, quando a gente for demonstrar um resultado que envolve essa expressão. Pronto, aí vem a proposição crucial da aula de hoje,
que é uma propriedade que eu já vi caindo, não no Enki, já vi caindo em alguns concursos, tá? A propriedade que envolve, o resultado, né, que envolve o NMC com o MDC. Okay? Ele faz uma observação simples que eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício. Sem olhar no livro, né? Prove que se você pegar o menor dos múltiplos de A e B e der zero, é porque tanto A ou A é zero ou B é zero. Três linhas aí de demonstração, 3,6. E vem a proposição 5,15. Das dois inteiros A e B, temos que o mínimo múltiplo comum entre A e B existe. E, além disso, vale essa propriedade mágica aqui, o NMC entre A e B vezes o NDC entre A e B, nós estamos chamando de parênteses, com parênteses, né? É o produto dos dois números. É o produto dos dois números. Então a gente vai supor, claro, que o A e o B, eles são naturais, né? Então a demonstração. Bom, então a gente começa a demonstração tirando os casos óbvios, tá? Que são os casos em que A é zero ou B é zero. Tá? Então, se A for zero ou B igual a zero, temos que quem é o mínimo múltiplo comum entre A e B. Tá feito aqui, né, nesse exercício. Se um deles é zero, é porque o mínimo é zero. Então esse cara aqui é zero, o que mostrando que 0 vezes AB é igual a vezes B, que é zero. Tá? Os dois são zeros aí. Então vamos supor, portanto, o caso em que nenhum é zero. Vamos supor que A é diferente de zero e B também é diferente de zero. Tá? Ambos são não nulos. E aí, como eu falei para vocês, né, se você colocar um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui, ou aqui, aqui e aqui, tanto faz. Você consegue a mesma igualdade trocando os sinais dos números A e B dados. Tá bom? Então, se o A for negativo, você pode vir aqui e trocar para positivo A. Se você provar essa para positivo, você provou para negativo também. Então, tanto faz, tá, pessoal? Não tem diferença. E aí eu vou provar, o livro prova, na verdade, para valores de A e B maiores do que zero, já que nenhum deles é nulo, né? Então, sem perda de generalidade, sem perder a generalidade, sem perda de generalidade, não estou deixando de generalizar. Eu estou particularizando, mas todos os outros casos recaem nessa particularização. Tá? Então, sem perder a generalidade, vamos supor que, vamos considerar, né, quando repetir o supor, vamos considerar A e B maiores que zero, ou seja, são números naturais, não são nulos, que são maiores do que zero, não quero A e B negativos. Novamente, se A e B são A ou B é negativo, né? Você prova isso daqui, ó. Você bota um menos aqui, bota o A, por exemplo, A é negativo, prova isso. Ok? Vai lá e prova essa igualdade aí, ou seja, o A é positivo, o menos A é positivo, menos A é positivo, B é positivo. Você vai para essa particularização que eu estou fazendo aqui. Prova essa igualdade que está na tela de vocês. Aí, essa igualdade, esse cara que sobra aqui, é exatamente o módulo de A vezes B, porque o A sendo negativo, estou supondo B positivo, né? Vai dar exatamente essa expressão. E esses dois caras aqui, a gente viu que você pode trocar à vontade os sinais internamente, né? Então, volta para o A e B. Perceberam? Então, não tem diferença. A gente está particularizando, mas essa particularização não deixa o resultado menos geral. Tá? Não deixa. Esse aí é o resultado, com o módulo aqui, o resultado geral. Eu vou considerar A e B positivo, então eu posso até provar assim, certo? Sem o módulo.
que é o que a gente vê no ensino médio, né? Isso aí eu lembro do ensino médio, por você explicando. Ele não provou, né? Só colocou como propriedade. Não sei como é que vocês ensinam aí no ensino básico. Mas o que está por trás são as propriedades de MDC e do MMC. Essas propriedades aqui, pessoal, o livro chama muita atenção para elas. Tanto para o MDC, na verdade, começa a chamar atenção lá no MDC mesmo, mas com certeza as chamadas lá de atenção valem para o MMC também. Essas são as definições, as propriedades matemáticas, né, que possuem o MMC. Aquelas da aula passada são as propriedades matemáticas que possui o MDC, né, de 2 números. E elas que tornam a demonstração de todos os resultados, né, a demonstração mais acessível. São elas que tornam assim. Eu poderia definir aqui, por exemplo, ó, ao invés de escrever assim, botar é o menor dos múltiplos comuns. Tá? E aí você não tem essa caracterização, a não ser que você prove que o menor dos múltiplos comuns divide todos os outros múltiplos. Aí fica um lema, tá vendo? E aí depois você vai usar o lema. Não, define logo como divide e depois prova que é o menor. A gente fez isso, né? Ó, se esse cara divide todos os outros múltiplos, eu provei aqui embaixo, né? Então ele é o menor possível. Assim, dessa forma é melhor fazer do que definir como a gente faz lá no ensino básico. Pelo menos o professor falou assim, dessa forma. Sem botar propriedade, né? Falando que era o menor dos múltiplos. Tinha até uma tabela, né? Você pega 2 e 3, né? Assim. Aí você faz a tabela dos múltiplos de 2, positivos, né? 0, maior ou igual que 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10. E aí você faz o 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. E aí você olha aqueles que são os comuns, né? Vamos tirar o 0, o 0 não são, né? Aí você olha os comuns, né? 6. Aí você faz a tabelinha 12, né? 18. Faz a tabela e esse carinha aqui é o menor deles, né? Esse cara é o menor deles. Porque lá a definição de mínimo é ser o menor possível. E aí, como tem o menor possível, eu construo uma lista de múltiplos de todos os números que eu estou comparando. Aqui a gente está vendo só com 2, mas você pode estender para uma lista com N números. Aí você pega todos e separa os que são comuns. Sempre tem comuns, a gente viu isso, né? Aí você vai pegar o menor dessa lista. Ah, bom, sem perda de generalidade, vamos considerar A e B naturais. Aí eu vou definir um número. Vou definir, viu? M, um número que eu vou definir agora, por definição. Aí ele faz o produto de A vezes B, e isso aqui não é divisão, viu, pessoal? Vocês vão lembrar. A gente definiu na aula passada. O quociente, né? O que significa esse traço? A gente viu que o quociente, quando o número é múltiplo do outro, por exemplo, vou botar R. S é múltiplo, R é múltiplo de S. Então, existe esse T tal que é S vezes T é R. Tá? Quando isso ocorre, esse Tzinho aqui, ele é único, né? Pelo simples fato de, se tivesse outro que desse um produto igual ao R, você teria essa igualdade, e pela lei do cancelamento, porque o S não é zero, estou supondo S diferente de zero. Tá? Vale a lei do cancelamento, né? Então T igual a T', ok? Então, o fato de o quociente, né, T ser único, a gente chama ele de quociente quociente. Tá aqui, deixa eu olhar a página para vocês. Quociente entre R e T. Eu não sei se ele usa a palavra divisão, acho que não. Só um pouquinho, vou olhar aqui que vale a pena, porque é importante nessa abordagem. Pronto, aqui. A unicidade do quociente do resto da divisão euclidiana por B permite definir duas importantes funções. A função quociente, né? Ele chama de função quociente. O inteiro pode ser também interpretado como o maior inteiro menor ou igual do que o número racional. Não quero saber de racional. Ele chama de quociente. Definimos a função quociente por B como segue. É porque ele define como função. Pronto. É o quociente da divisão de A por B. Tá? Quando eu tenho aqui R igual a S vezes T, T é chamado de quociente da divisão de R por S. Como ele é único, eu posso dar um símbolo para ele. Tem que depender de R e S, claro, né? Aí você poderia escrever de qualquer forma. Né? Vamos anotar T por... Claro que eu vou escrever assim porque eu já sei que é assim. Eu conheço os números racionais, né? Só que isso aqui é um bloco, né? Isso aqui não se move. Nesse momento não se move. É o T. Escrever T e escrever isso aqui é a mesma coisa. Então, retornando,
retornando aqui à nossa discussão, quando eu escrevo essa barra, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o A vezes B, ele é igual a M vezes o máximo divisor comum da A e B. Né? Passa para lá multiplicando, mas não passa para lá, né? Porque não tem divisão aqui. Divisão como operação, né? Tem divisão euclidiana, o nome, porque para fazer uma alusão ao que a gente já conhece como divisão. Mas os inteiros não tem a operação divisão, a função que divide. Okay? Por que esse M aqui existe? Né? Por que existe K aqui? Vou chamar de um M tal que isso aqui vale. Porque esse cara aqui, ele é um divisor de A e de B. Tá? Ele é um divisor de A e de B. Então, como é um divisor, não, M, né? AB divide A e divide B. Então vai dividir A vezes B. Né? Ou seja, existe esse M que é o quociente da divisão. Então eu vou chamá-lo dessa forma. Seja M esse número aí. Então, esse aqui é um número inteiro. Tá? É até natural. Vou colocar inteiro para fazer o caso, puxar o caso mais geral possível para a discussão. Então, M é esse valor aí. Agora a gente vai mostrar, vamos mostrar, seja aí, vamos mostrar que, de fato, esse M, ele é o MDC, o MMC entre A e B. Eu vou mostrar isso. E para isso, a gente vai mostrar que, para isso, mostraremos que as propriedades I e 2I são válidas. Para então, propriedade I. Qual é a primeira propriedade? Para ser o MMC de dois números, A e B, ele é um múltiplo dos dois números. O M é um múltiplo comum. Vou botar múltiplo de A e de B. Então é um múltiplo comum de A e B. Por quê, pessoal? De fato, né? A própria definição já. Se você for olhar o M, M ele é igual a, por definição, você faz o produto sobre, você divide, né? Quando eu falo divide é pela divisão nos inteiros, tá? A forma de escrever, esse aqui é o quociente. Só que isso daqui ele é nada mais, nada menos do que A vezes quando você dividir o B por AB. Que também é um número inteiro. Isso aqui, ó, isso aqui é um número inteiro. Número inteiro, tá? É B dividido pelo maior divisor comum entre ele e A. É isso. Isso é um número inteiro. Essa igualdade aqui tem que ser provada. Eu entendo. Não sei se vocês estão tendo essa estranheza, né? Porque a hora eu falo que isso aqui não pode ser movido porque é uma barra, aí agora eu venho aqui, tiro o A daqui de dentro e boto para fora. Né? Mas eu vou. Não sei se eu provo, mas isso daqui, prove. Ou seja, o quociente de A vezes B na divisão pelo MDCAB é igualzinho a vezes o quociente de B na divisão por MDC de AB. É igual, é o mesmo número. Esse inteiro aí é o mesmo. Demonstração por uma linha, né? Que é igual também, aí vai ter que ser provado novamente. Essa aqui, outra demonstração. Outra demonstração dessa outra igualdade. Eu posso mover o B também. Esse aqui é o mesmo quociente. É pegar B vezes o quociente da divisão de A por AB. Tá? De A por AB. Outro número inteiro. Esse aqui, ó. Esse aqui é um número inteiro. Número inteiro. Ou seja, o M, ele é, ao mesmo tempo, vejam as duas igualdades aí dentro do caixotinho preto, essas duas igualdades aí mostram que M, ele é, ao mesmo tempo, múltiplo de A, que é o número inteiro vezes A, e múltiplo de B, que é o número inteiro vezes B. Então, isto é, M é um múltiplo de A e B simultaneamente. Simultaneamente, ok? Então, a propriedade I está verificada se você tiver. Deixa eu ver isso aqui. O M definido dessa forma, ele é, com certeza, um múltiplo comum entre A e B. A propriedade 2i fala que se você tiver um múltiplo comum C, então o M divide C. Então, vamos começar então com um cara que divide A e B.
seja, ele chama de que aqui? Aqui, chama de C, seja C, pertencente aos inteiros, um múltiplo comum de A e B. O que isso significa? Então, vou voltar para o azul. Isso aqui é como se fosse a escrita da propriedade 2. Bom, C é um múltiplo comum de A e B. Então, C pode ser escrito. Então, C, vou separar essas equações. Tá? C é da forma N vezes A. Só que C também é da forma N' vezes B. Porque é um múltiplo comum dos dois. Aí ele fala, segue daí que se você pegar o N e multiplicar por A, só que dividido pelo NDC de A e B, isso é igualzinho o N' vezes B dividido pelo o NDC de AB. Mas podem pensar assim, claro, professor, é só dividir aqui, né? Essencialmente sim, viu? Não tem, mas não tem divisão no nosso universo dos inteiros, tá? Isso aqui, novamente, eu estou parando para falar, para vocês lerem de forma fluente o livro, isso aqui não é uma divisão. É divisão, mas com um processo diferente do que a gente conhece de dividir. Não tem operação envolvida, né? Isso aqui é um símbolo para representar o quê? Um número t tal que o cara que você dividiu vezes t dá o a. Esse é o t aí. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, é um número S tal que S vezes AB aqui é igual a B. É igual o cara do numerador, né, entre aspas. Não tem numerador, mas é o cara do numerador. Como é que você prova essa igualdade? Como é que a gente provaria essa igualdadezinha aí, pessoal? Ó, então, por definição, né? Só um rascunho aqui, tá? Vou pegar essa igualdade aqui, colocar no rascunho. Essa daqui, né? Por definição, qual é a definição desse quociente, né? O quociente é esse cara, vezes ele, vezes o t, vamos colocar ele mesmo, né? É igual a. Tá? É o que está por definição. O B é a mesma coisa. Esse é o A. Então aqui no lugar do A eu vou pôr essa definição aqui, no lugar do A. E no lugar do B eu vou colocar a mesma. Vou apagar aqui só para caber. Então N vezes, quem é A? A é AD vezes A sobre AD. É igual a N linha vezes, estou aqui agora. B, quem é B? É AB. AD não, é B. Que é B. É AB vezes B sobre AB. Por definição, né? Pela lei do cancelamento, esse aqui não é zero. Ó. Esse cara aqui não é nulo, porque a gente tirou o A ou B igual a zero. Tá? Isso não ocorre. Nenhum dos dois é zero. Então eu posso fazer a lei do cancelamento aqui e fornece exatamente essa igualdade. Essa demonstração aqui, dessas duas igualdades, são bem parecidas. Tá? Essas duas igualdades aí. São bem parecidas para você provar. O que é? Você cancela dos dois lados, você obtém exatamente essa igualdade aqui embaixo. Bom, e a gente vai lembrar agora do corolário 5.9, que eu passei para vocês como um corolário dos teoremas anteriores, né? Das propriedades do MDC, que dizia o seguinte, que esse cara aqui, com esse cara aqui, eles são primos entre si, né? Eles são coprimos. Tá? Então, como? Isso está lá atrás, viu? Então, como o MDC entre A, esse cara aqui, e B, esse cara aqui, é igual a 1, ou seja, eles são primos em comum, né? E a gente viu do teorema 5.11, se eu não me engano, é o teorema de Gauss, deixa eu ver aqui, é o lema de Gauss, né? Se o A divide o produto, né? Se você tem um número, por exemplo, um M, esse cara aqui, ó, esse M, divide esse produto aqui, tá? O M' e esse outro. Só que, melhor, vou escrever assim, melhor esse aqui, ó. Esse cara divide esse produto, porque existe alguém que o produto com ele dá esse produto desse lado direito. Só que esse cara aqui, ele não tem divisores em comum com esse. O máximo divisor comum entre eles é 1. Tá? Fora 1 não tem. Lema de Gauss. Isso quer dizer que esse cara divide o NI. É isso que eu quero concluir, tá bom? É isso que eu vou concluir. Então, pelo lema de Gauss, então, como isso aqui segue do lema de Gauss, que é o teorema 5.11,
que, qual é a conclusão? Esse cara que eu circulei, A, o quociente da divisão de A pelo máximo de divisor entre A e B, divide, lema de Gauss, tá? Divide a linha. Por quê? Porque novamente, esse cara não tem fator primo, na linguagem de fator primo, né? Esse cara não tem nada a ver com esse na divisão. Ou seja, ele tem que estar todo aqui dentro da N'. Então, a N' é o múltiplo dele. Ele divide a N'. Perfeito. Portanto, o M, que é A vezes B, vou até escrever da forma dele, tá? Que é A, esse cara aqui, vezes B. Tô botando D, não sei porquê, mas é B, B de bola. Por definição, né? Ele divide N'. Claro que ele divide N'. Tem um cara aqui que é N' vezes alguém. Esse cara aqui é N' vezes alguém. Vezes B, ele vai dividir N'. Tá aqui, N'. Ó. É N' vezes K, tá? Só que quem é N'? N', se você voltar aqui, ó, N', é o C. Ah, então aí, acabou, né? Só para assim, para concluir, né? Vale a propriedade 2, tá? Vale o item 2i. Logo, mostrando que, de fato, o M, que é A vezes B sobre AB, é exatamente igual ao MMC entre AB. Por definição, viu? Existe e mostra qual era ainda, né? Por que existe? Porque valem valem as propriedades I e 2i. Valem as duas. Então existe o MMC por definição. E além disso, não só existe como exatamente o M. Okay? E o que quer dizer isso daqui? Né? Quando você pega o quociente, né? Ou seja, por definição do quociente, né, sendo igual ao número, quer dizer que esse cara, está chamando de quociente vezes por quem você dividiu, é o cara lá de cima, né? É o numerador. A gente queria provar isso. Okay? A coroa 5.16 é, pessoal, se o A e B são números inteiros primos entre si, o mínimo múltiplo entre eles é o produto dos dois em módulo. Claro, né? Ou seja, se eles são primos entre si, esse cara aqui é 1, né? Então vai dar exatamente. Opa, aqui faltou o módulo, né? Vai dar exatamente o módulo, tá? Se esse cara aqui for 1, ou seja, se eles forem primos entre si, vai valer o produto dos dois aí. Então, 12 e, por exemplo, 12 e 49, né? O mínimo entre eles é o produto dos dois, né? Eles não têm primo comum. Divisores, além do 1, né? Maior que 0 em comum.